Vamos chamar o nosso primeiro convidado aqui para participar com a gente, o Enzo Mori, né, que é analista aí da Mogno Capital. Tudo bem, Enzo? Tudo bem com vocês. Obrigado pela essa oportunidade, apesar desses tempos difíceis para a gente, né? Já faz algum tempo, já se fosse só um mês estava fácil, né? Mas está uma janela de horror. Pois é, não está fácil. E eu queria que você começasse abordando então os impactos. Os impactos observados aí nessa semana aí, principalmente falando aí sobre a questão lá nos Estados Unidos, inflação, recessão, como que isso pode prejudicar, né, o mercado norte-americano, Enzo? Bem, acho que só lembrando, né, essa semana foi marcada por alguns resultados, né, que foram bastante marcantes, né, acho que vale destacar o resultado tanto de Nike quanto de Bed Bath & Beyond, né, os resultados foram marcantes porque frustraram muito marginalmente na questão da receita, né, houve pequenas divergências ali em relação à expectativa e o resultado reportado, mas o que chama muita atenção, né, para esse ambiente econômico que a gente está vivendo, que é a questão da inflação, né? E você tem muitas empresas que podem sofrer de forma mais ou menos negativa, né? Essas questões, e nesse momento, para pessoas que querem fazer gestão ativa, né, escolhendo papéis, é super importante estar posicionado em empresas que tenham aí poder de barganha, né, para conseguir tanto negociar com o fornecedor, né, para ter um pouco menos de inflação, ou ter poder para poder repassar esse preço na ponta, né, de tal forma que não seja muito também impactado pelaquela questão microeconômica chamada elasticidade, né, de preço, para não ter aquele choque também depois posterior de volume, né. Então, tem que separar um pouco dessas duas situações, e acho que é muito em luz desses pontos aí que a gente acabou, desses dados, evidências que a gente acabou vendo lá nos Estados Unidos, que a gente também aqui no Brasil, do nosso lado aqui, está muito preocupado em acabar selecionando esses ativos que vão conseguir passar por esse momento turbulento de forma tranquila, né? E é um trabalho muito árduo, mas bastante gratificante também, né? E aí, é aquela coisa, né? Uma coisa é o fundamento efetivo das empresas e outra coisa é o lado do preço das ações. As ações, de forma bastante generalista, né, estão se andando de uma forma aleatória no sentido de ser risk-off, né? Então, tendo muitos resgates, né, de investidores brasileiros, gringos, institucionais e de varejo, e por causa disso a gente está vendo esse mercado tão vermelho assim há tanto tempo, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer, baseado na minha experiência e também comentários de tantas pessoas com quem eu respeito e convivo também, está tudo muito barato, né? De tal forma que existe aí um retorno muito atrativo para quem tiver paciência, né? Assim, a gente está num momento bastante cauteloso assim, para muita gente em termos de alocação de recursos, mas para quem tiver estômago e conseguir ter um horizonte adequado de investimento, acredito que vai ter muitos bons frutos para ser recolhidos aí no futuro, tá? Então, essa que é a minha visão do todo e um pouco da minha reação em relação às notícias que a gente acabou vivendo lá de fora, né? Aqui do Brasil, um pouco mais o mesmo, né? Como vocês já têm discutido até melhor do que eu aqui, mas todas as movimentações que o governo tem feito para tentar contornar um pouco mais essa situação de inflação, né? E aí com isso pode gerar algumas penalidades aí futuras em relação a gastos públicos, né? Mas pode vir ajudar marginalmente na questão de inflação nesse momento tão sensível para tantas pessoas, né? Agora, Enzo, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você citou muito bem essa questão da Nike com a Bed Bath & Beyond, que aí, né, tiveram todo mundo tomou um certo susto até, né, com esse cenário de inflação e recessão nos Estados Unidos. Você acredita que o que a gente está vendo com o setor de varejo aqui no Brasil mesmo, né, ou seja, essa mesma lógica de mercado pode estar ocorrendo aqui no cenário brasileiro, ou vir a ocorrer no futuro por conta da nossa crise econômica, né? A gente está vendo, igual você bem citou,
o governo aí ter gastos muito acima do teto de gastos em ano eleitoral? Em algum momento a gente vai pagar essa conta na própria Bolsa de Valores, você acredita? Assim, eu acho que da forma como está precificado realmente o pior. Mas lembrando um pouco dos resultados que foram divulgados no primeiro trimestre, que foram maravilhosos, a grande maioria das empresas listadas aí no setor de varejo, assim, logicamente existem pontos negativos, né? Mas pelo menos quando você olha para as blue chips, né? Para as grandes empresas brasileiras de diversos setores, muitas empresas estão indo muito bem, né? E como a Débora acabou de citar aí na carteira de recomendação do BTG ali, você tem diversos nomes de diversas empresas campeãs que estão crescendo 30% ano contra ano, faturamento muito acima já do patamar observado de 2019. Então, assim, apesar de a gente estar com esse grau de incerteza pairando ao redor da economia como um todo, é importante destacar a postura agressiva, né? Agressiva talvez não seja a forma adequada de falar, mas a postura oportunística de boas empresas para conseguir aumentar seu market share, né? E com isso conseguindo ter um diferencial competitivo lá na frente quando as coisas vierem a se normalizar um pouco mais. E diante dessa convicção e dessa margem de segurança que a gente tem nos investimentos, a gente está bastante confortável em ter as nossas teses aqui. Estou citando nomes como Arezzo, Track and Field, assim, são nomes muito ganhadores, Pets também, que estão nadando de braçada nesse momento bastante hostil para muita gente, ainda pegando um ambiente competitivo ainda muito fragilizado, que para eles é super bom para poder ganhar market share, né? Vale lembrar que a gente acabou de sair do Covid com muitas empresas pequenas, né, que vieram a falecer, né? Assim, então, existe uma condição de mar aberto muito interessante para essas empresas campeãs, e é baseado nisso que a gente está vendo as oportunidades de mercado e está tentando arbitrar para conseguir um retorno atrativo, né? Arbitrar, só lembrando, que nesse momento é um momento de dor, né? Tá muito difícil, tá tudo caindo muito, assim, só citando números rápidos, né? O setor de consumo discricionário das empresas que compõem esse setor na Bolsa, no Ibovespa, né? E também de healthcare caíram quase 40% no segundo trimestre, são quedas muito expressivas que não condizem com o fundamento delas, né? Então a gente... desculpa, eu acabo sendo um pouco prolixo, mas o número, no final, tem o objetivo aqui só de mostrar o grau de oportunidade, né, do mercado como um todo. Agora, Enzo, diante desse cenário que a gente tem visto, né, o cenário externo que, aliás, começa a ter essa grande preocupação de recessão e inflação imensa, como que vocês aí na Mogno estão com as expectativas em relação ao Banco Central aqui no Brasil? Né, porque o Banco Centro-Americano parece que é acordado um pouco mais tarde, começa agora o ciclo de aperto monetário, na Europa ainda nem se deu início, a inflação disparada do jeito que está, ou seja, muda alguma coisa nas expectativas de vocês em relação ao Banco Central aqui do Brasil? Acho que na margem pode mudar, mas por uma questão de surpresas futuras em relação à inflação, ou seja, de alguma necessidade futura de algum ajuste marginal adicional em relação à expectativa do mercado como um todo, né? Colocando isso em outras palavras, o que eu quero dizer? O mercado já está esperando novas subidas, né? Mas também o que o mercado também espera é que a gente está muito perto de bater o pico do CDI, da Selic, né? Nas próximas reuniões, nos próximos meses. E com isso a gente poderia vislumbrar futuramente um movimento de queda da taxa de juros, principalmente olhando para a ponta longa, né? Não quero cravar isso de forma categórica para ninguém, porque o ambiente é muito incerto, mas a gente está pelo menos umas 2, 3 curvas nessa questão de posicionamento da taxa de juros em relação a todos os países desenvolvidos, né? Então, essa questão de surpresas negativas, a gente já está bem mais no lugar adequado e correto. Apesar disso tudo que eu estou falando, que deveria ser super positivo para algumas variáveis, né, macroeconômicas em termos de precificação, não dá para negar também que o aumento de grau de incerteza vindo de juros,
lá fora, inflação, não possa gerar novos soluços no mercado, né? E com isso novas quedas, né? A gente está num momento de muita incerteza, mas ao mesmo tempo fazendo as contas aqui, a gente tem feito pelo monitoramento do mercado, fazendo os channel checks que nós temos aqui, a gente está vendo alguns fundamentos bastante resilientes vis-à-vis os preços ativos. Né? Agora, Enzo, o que vocês esperam aí, né, das teses aí de empresas que vocês têm acompanhado aí no segundo trimestre deste ano, hein? Em termos, assim, a gente vê alguns bons resultados que a gente acabou observando no primeiro TRI, que eles se mantenham ao longo do segundo, né? E a grande dúvida fica como é que vai ser o terceiro e quarto. E aí a gente vai acompanhar isso mais a partir de agora, né? Mas a gente vê muitas empresas que estavam conseguindo performar super bem, que estavam crescendo, como eu citei, nome de Arezzo, Pets, Track and Field, assim, tendo resultados incríveis no segundo TRI agora, com margens bastante estáveis, né? E com esse forte crescimento que elas estão observando, é esperado também assumindo que o lucro bruto, a margem bruta fique estável, que apareça uma alavancagem operacional na linha do EBITDA, né, do EBITDA, das outras linhas de margem operacional. E com isso, a empresa ganha alavancagem operacional, que é super importante nesse momento, né, de tanto risco, que pela percepção do mercado, né, a capacidade de gerar caixa é super importante. Pelo menos isso aqui falando do espectro de empresas de consumo, né? Olhando para as empresas de commodity, assim, está dado que as empresas de commodities, como eu sou generalista, Vale, Petro, as siderúrgicas, vão ter ainda um resultado muito positivo, né? Siderúrgica, só para qualificar um pouco o comentário, mais para o espectro de Gerdau, tá? Para o espectro ali de empresas de aços planos, a história está um pouco mais difícil ali, porque as empresas estão sofrendo um pouco mais pela questão de aumentos de insumos, tá? Mas, voltando para o ponto inicial onde eu queria chegar, de empresas como Vale, Petro e Gerdau, nós esperamos ainda resultados brilhantes ainda, capacidade de geração de caixa incrível, e com isso a gente tem a expectativa de que essas empresas possam fazer novos anúncios de dividendos gordos ainda, mesmo que não ocorram logo depois da divulgação do resultado do segundo trimestre, mas ao longo do segundo semestre nós esperamos ainda anúncios de distribuição de dividendos ou planos de recompras bastante agressivos que vão fazer aí, que vão contribuir aí para a geração de valor aí dos investidores também. Agora, Enzo, fazendo uma pergunta aqui sobre estratégia do investidor, você acha que está na hora do investidor aproveitar boas oportunidades que vão cair aí por conta, né, de eleição, todo o cenário macroeconômico que a gente está vendo, até mesmo global, enfim, para conseguir ali montar uma carteira bacana para o futuro? Ou você acha que é mais a lógica de comprar empresas dolarizadas para conseguir proteger seu patrimônio agora e, assim, é aquilo, né? Dólar cai de escada e sobe de elevador, né? Não tem jeito. Essa pergunta é bastante difícil de responder, Rafael, mas assim, vamos lá, tentar responder da melhor forma que eu consigo. Assim, pegando o dólar, pelo menos, começando pelo final da sua pergunta, ele, para mim, está numa trajetória muito errática, né? E por que eu estou chamando de errático? Né? As moedas se movimentam de formas aleatórias, né? E assim como os preços das commodities, como a gente sabe. Mas por que eu estou chamando de errático? Porque a gente acabou vivendo ali um primeiro trimestre incrível, né? Em termos de quanto que o dólar o real apreciou, né? E o dólar depreciou. A gente fechou o ano ali na casa de 5,60, acabou batendo aquela mínima ali meio rápida de 4,70 e pouco, que foi incrível, assim, com um fluxo bastante intenso, tanto de capital estrangeiro vindo através de investidores institucionais, quanto também dessas operações de câmbio executadas pelas empresas exportadoras, né? No primeiro momento, assim, num ambiente econômico onde a gente estava passando por um risco de recessão bem menor.
E aí, quando chegou o segundo trimestre, esse movimento acabou mudando muito, principalmente por essa questão de aumento de percepção de risco de recessão no mundo, né? E aí os deep pockets, né, os investidores institucionais gringos, acabaram tirando um pouco mais de recurso, e com isso o dólar aí voltou para a casa de 5,30, como fechou, como está hoje, mais ou menos no patamar. Essa pergunta é muito difícil de responder. Por quê? Uma coisa é o dólar, outra coisa são as variáveis que as empresas dolarizáveis estão expostas. Aí, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está passando por um momento de recessão um pouco mais aguda no mundo, é esperado realmente que o dólar possa voltar a apresentar uma trajetória de alta, como a gente acabou observando aí ao longo das últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, se é esperado uma trajetória de recessão ao redor do mundo, isso também vai fazer pressão no preço das commodities, né? Então, isso no minério de ferro, o preço do barril do petróleo, tanto através do Brent quanto através do WTI, em outras commodities como o pulp, preço do aço longo, do aço curto e por aí vai, né? Então, assim, é difícil, num ambiente muito recessivo, ter um chão firme, assim, para você ter muita margem de segurança, assim, sendo também fundamentalista do jeito que eu sou. Qualquer conta que eu faço, eu vejo valor em tudo, praticamente. Tudo que tem um mínimo valor, assim, um business modelos de negócios estruturados, perenes, que vão conseguir ganhar share de forma sustentável, né? Então, esse primeiro comentário que eu tenho em relação a essas oportunidades de diversificação de portfólio, investindo nessas teses dolarizadas, que seriam defensivas para esse momento. Eu tenho só uma dúvida para sacramentar que esse tipo de estratégia é positivo. De vez em quando eu gosto de pensar muito numa frase que o Warren Buffett de vez em quando solta para investidores leigos, né? Assim, de vez em quando a forma mais fácil de investir é empresas que você admira, que você acaba sendo consumidor, né? E olhando hoje para o espectro de empresas listadas, né, assim, tem diversas empresas com N qualidades, em termos de posicionamento líder, capacidade de diversificação de produtos em novas frentes, capacidade de se reinventar, capacidade de aumentar a share, nesse espectro de empresas que são admiradas por muitas pessoas, e está muito fácil de escolher. E se você... acho que a questão principal para mim é isso, né? Se você tiver a capacidade de investir num papel desses, você ficar, acho que de 3 a 5 anos, que pode parecer um tempo muito longo, diante de todo esse sentimento de risco que a gente está vivendo, né, de fortes quedas, eu acredito que essas pessoas vão acabar tendo bons resultados para serem colhidos no futuro. Essa é a minha recomendação principal, assim, porque eu tenho uma série de dificuldade de ter muita confiança do outro lado, nesse sentido. Eu vejo muitas empresas que a gente gosta, que a gente admira, por exemplo, VEG, Localiza, Renner, assim, você tem muitos gestores institucionais famosos, né, que acabam levantando a bandeira e defendendo a tese firmemente para o mercado, né, e essas empresas acabam também conseguindo achar novas oportunidades nesses momentos hostis, né? E lembrando, tem muitos casos interessantes no mercado que ele acaba distinguindo bons gestores, né? Bons diretores, CEOs, presidentes, e eles mensuram de vez em quando pela essa capacidade de se reinventar e também se aproveitar do mercado quando ele acaba cometendo essas loucuras, né? E acho que um dos livros que me marcou muito é um livro chamado The Outsiders, que ele acaba ranqueando alguns, na visão deles, né? Eles têm um processo ali para ranquear essas pessoas, né? E uma pessoa que ele cita que não vai fazer parte dessa lista é o Jack Welch, que é um dos CEOs mais bem falados, né, por muitas pessoas ali, o CEO mais famoso da GE, e não quero entrar em muitos detalhes para
incentivar as pessoas a lerem esse livro, que é incrível, mas muitas dessas pessoas que foram outliers nesse sentido, eles conseguiram fazer planos de buybacks bastante agressivos em momentos que o mercado estava irracional, né? Acho que a gente poderia dizer que a gente está, ou já está nele, ou está chegando perto dele, aqui pelo menos olhando para o mercado acionário brasileiro, né? Então, eu vejo muitas boas oportunidades interessantes e recomendo para quem tiver estômago e paciência para escolher as suas apostas aí e rezar uma Ave Maria umas 3 vezes, assim, vai com fundo. E acho que a pessoa não vai se arrepender lá na frente. Vai ser tipo o Bitcoin a $5 mil, quando as pessoas estavam achando que era uma loucura esse negócio, e depois viu esse negócio bater 60 mil e falar, tipo, meu Deus, como eu perdi, que idiota eu fui, mas assim... e depois bateu 15 mil, e aí eu lembrei, pô, perdi porque eu comprei a 60 mil, eu sei exatamente porque eu perdi. E aí agora eu trouxe para voltar para casa porque eu comprei. Volta. Só que é difícil arrebentar coisa, mas acho que as criptomoedas têm um valor para a sociedade bastante interessante que não dá para menosprezar, mas eu não quero entrar no mérito de preço. Eu acho que a ferramenta em si é incrível. Eu acho que ela está aí para ficar e nesse sentido ela vai ser perene. Então, diante disso, a taxa de utilização dela só deve se tornar cada vez mais exponencial, apesar de toda essa dor de barriga maluca que a gente está vivendo aí, que está terrível para todo mundo, em maior ou menor grau. Acho que o que a gente pode ter certeza é que todo mundo está sofrendo. A questão só é que a gente, a diferença é o tamanho a dimensão do vermelho, né? Quem vai conseguir suportar isso aí. Obrigada, viu, Enzo? Obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. É sempre muito bom poder entender um pouco da visão de mercado aí através de vocês. Obrigada. Valeu, obrigado, Enzo Mori, analista da Mogno Capital. Obrigado, Enzo.